Graça e paz, meus irmãos. Abram as suas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 4. Nós vamos fazer a leitura e um breve estudo dos versículos 14 a 21. Paulo os admoesta como pai. Versículo 14. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar. Pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Porque, ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais. Pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Alguns se ensoberbeceram, como se eu não tivesse de ir ter convosco. Mas, em breve, irei visitar-vos, se o Senhor quiser, e então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Que preferis? Irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? Graça e paz, meus irmãos. Vamos concluir o estudo do capítulo 4 de 1 Coríntios, onde Paulo admoesta os irmãos lá de Corinto como um pai. A partir do versículo 14 diz assim: Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar. Pelo contrário, para vos admoestar, para advertir, para aconselhar, como a filhos meus amados. Como a filhos meus amados. Ou seja, Paulo, ele considera aqueles irmãos da igreja de Corinto como seus filhos amados, filhos espirituais. Trouxe uma referência bíblica aqui, que está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 2, dos versículos 11 e 12. É outro povo, é outra época, mas vamos ver o que essa palavra nos ensina. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Paulo estava preocupado com os irmãos de Corinto, por isso foi duro nas suas palavras. Muitas vezes precisamos ser severos com nossos filhos, não porque não os amamos, ou porque não queremos o seu bem, justamente por amor. É que muitas vezes precisamos dizer não. No versículo 15. Porque, ainda que tivesseis milhares de preceptores, de tutores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Aqui trouxe novamente uma referência, só que agora lá em Gálatas 4, versículo 19, também o apóstolo Paulo diz o seguinte: Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Observem, meus irmãos, o amor de Paulo pelos seus filhos espirituais é gritante, ele aflora, ele é visível. É muito importante prestarmos atenção que Paulo disse: pelo Evangelho gerei vocês em Cristo. Não é por sua força, não é pelo seu mérito, não é pelo seu poder, mas pelo poder de Deus, através da palavra do Evangelho. No versículo 16. Admoesto-vos, aconselho-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Então agora sim, Paulo está falando que é por causa dele, porque ele falou para ser meu imitador. Mais uma vez, vamos buscar referências bíblicas. Lembra que a Bíblia explica a própria Bíblia. Agora em Filipenses,
Olha, já vimos Gálatas, já vimos Tessalonicenses, agora Filipenses. Está lá Filipenses 3,17, onde o próprio apóstolo Paulo diz: irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Observaram? Um modelo. Mas qual será que é esse modelo? Vamos pegar outra referência. 1 Coríntios 11, versículo 1. Aqui o apóstolo Paulo diz assim, ó: sejam meus imitadores, como também sou imitador de Cristo. Tá vendo o modelo? Quem é o modelo? É Jesus, porque Paulo imita a Jesus. Quando ele diz para imitarmos a ele, imitarmos o seu comportamento. E o seu comportamento, ele está imitando a Jesus. Está vivendo conforme a palavra e não apenas pregando a palavra. Quando Paulo aconselha os irmãos a serem seus imitadores, seu objetivo é dar testemunho através da sua vida em Cristo. No versículo 17: por esta causa vos mandei Timóteo. Lá em Atos 19, 22, diz assim, ó: tendo enviado a Macedônia 2 daqueles que lhe ministravam, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na Ásia. Então, assim, nós estamos estudando a primeira carta aos Coríntios, mas essa história aconteceu em Atos 19. Lembra que em Atos 19, Paulo estava em Corinto. Em Atos 18, Paulo estava em Corinto. Em Atos 19, Paulo estava em Éfeso e ele estava escrevendo uma carta aos coríntios. Por isso chamam as cartas paulinas. E aí eu trouxe aqui Atos 19, quando Paulo envia Timóteo aos coríntios. Continuando no versículo 17, então vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor. Mas Timóteo não era filho biológico de Paulo. Ele era filho na fé. Lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 2, veja o que Paulo fala quando ele envia a carta a Timóteo. A Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, Paulo inicia sua carta cumprimentando a Timóteo com a graça, a misericórdia e a paz de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas ele fala que Timóteo é o seu filho na fé. Continuando o versículo 17, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Aqui, Paulo não diz que Timóteo ensinará, ele diz que Timóteo lembrará. A gente só pode ser lembrado de algo que a gente já sabe, porém se esqueceu. Nesse versículo, meus irmãos, podemos concluir que Paulo tratava seus discípulos como filhos espirituais ou filhos na fé. Quando Paulo resolve abrir mão da companhia de seu companheiro de jornada e o envia à igreja de Corinto, isso é uma prova de amor e de sentido de bem maior. Ou seja, o que realmente importa não é o meu conforto e segurança, mas a missão evangelística. Paulo poderia se manter junto, unido com Timóteo, pois como vimos no versículo, ele é seu filho amado na fé. Eles são amigos, eles são irmãos, eles estão juntos. Seria mais fácil, seria mais confortável. Mas o objetivo de Paulo não era estar confortável, era que a missão do evangelho se cumprisse. E por isso enviou Timóteo a Corinto. Versículo 18. Alguns se ensoberbeceram, alguns se tornaram arrogantes. Onde? Lá em Corinto. Como se eu não tivesse de ir ter convosco, como se eu não fosse mais voltar, como se eu não fosse mais visitá-los. Paulo reforça aos irmãos que eles deveriam manter a humildade, assim como Jesus, através do seu evangelho, nos ensinou.
que muitos poderiam acreditar que Paulo teria deixado a igreja de Corinto, entre aspas, órfã, abandonada, sem a sua liderança, pois Paulo continuou a sua missão evangelística. Por isso, estavam se desviando dos ensinamentos do evangelho. Infelizmente, meus irmãos, é a luta pelo poder. Não existe espaço vazio. Quando a liderança de Paulo se ausentou, outras pessoas tentaram tomar a frente, a liderança. E isso acontece até os dias de hoje. Como já disse em estudos anteriores, a sociedade não muda, só mudam os personagens. Por isso que a Bíblia é sempre tão atual. No versículo 19, mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser. E então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbidos. Paulo, nessa tradução, Paulo acaba falando um pouco difícil, mas observem que a mensagem é simples. Talvez a tradução é que seja um pouco complexa. Caso tenham dificuldade no entendimento da língua portuguesa, busquem uma outra tradução. Isso facilitará o estudo e o entendimento. Paulo sempre se alicerçou no poder do Espírito Santo. A sua missão sempre foi levar o Evangelho, puro, simples e objetivo. Eu vou trazer uma referência bíblica aqui, que está lá no Evangelho de João, capítulo 16, dos versículos 8 a 11, que diz assim, aqui é o próprio Jesus dizendo, quando ele vier, ele é o Espírito Santo, tá? Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. No versículo 20, meus irmãos, porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Trata-se de poder. Poder de quem? Poder de Deus. Poder do Espírito Santo de Deus. Uma referência aqui, irmãos, está em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5, que diz assim, porque o nosso evangelho, que é Paulo falando, tá? Não chegou até vós somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo, em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. A nossa missão, a nossa obrigação como cristãos é levar o Evangelho, não é converter, não é convencer, isso é obra do Espírito Santo. Versículo 21, para concluir esse trecho de estudo e encerrarmos o estudo do capítulo 4 dessa carta. Que preferis? Irei a vós, outros, com vara ou com amor e espírito de mansidão? Lembram-se de uma reflexão que já trouxe a vocês em outros estudos que diz assim, Deus é amor e justiça. Amor sem justiça é libertinagem e justiça sem amor é tirania. Que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.